No vídeo de hoje nós vamos falar sobre rotinas automáticas no Proteus. Fala pessoal, Léo aqui de novo, sejam bem-vindos ao canal Include. Bom, uma das coisas mais pedidas aí no Proteus, se não for a mais pedida, é a possibilidade de você automatizar alguma rotina. No caso, me refiro aqui a rotinas padrões do sistema, como por exemplo um cadastro de cliente, um lançamento de um pedido de venda, pedido de compra, entre outras rotinas. Quando a gente fala de automação dessas rotinas padrões, existe um termo técnico que é utilizado, que é o MS Exec Auto. Quando a gente fala do MS Exec Auto, significa que a gente está procurando ali por uma automação naquela rotina padrão. Mas como eu sei que uma determinada rotina padrão possui esse recurso de MS Exec Auto? Basicamente, você vai conseguir fazer isso pesquisando sobre. Ou você pode pesquisar direto no Google, ou você pode pesquisar direto no TDN. E aí você vai procurar por exemplos de como fazer o MS Exec Auto daquela rotina padrão, pois tem variações ali entre rotinas. E explicando de forma bem objetiva o que seria esse MS Exec Auto, né? Imagina ali numa situação onde você tem um colaborador da empresa que está lançando um pedido de venda. Então ele digita ali as informações do cabeçalho e os itens do pedido, informando ali quantidade, valor, T's, entre outras informações. Só que para cada campo que a pessoa digita ali alguma informação, ocorre ali em tempo real algumas validações, alguns gatilhos preenchendo automaticamente outros campos e até mesmo a atuação de pontos de entrada. E o MS Exec Auto, ele automatiza justamente essa tarefa de digitação. Basicamente, você vai precisar ter as informações já em algum local para você poder fazer a leitura dessas informações e vai colocar tudo isso dentro de um código-fonte que vai fazer esse trabalho de digitação. Então, quando a gente utiliza um MS Exec Auto de uma rotina, nós também já temos ali atuando os gatilhos, as validações e os pontos de entrada também. Ou seja, tudo que você tem ali de customização dentro daquela rotina, você não perde automatizando ela. Então vamos aqui para um exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui com o pedido de venda e o que eu quero que você veja aqui a princípio, né? Eu estou aqui com o TDN aberto e eu estou com uma documentação de um MS Exec Auto de transferência múltipla. Mas o que você pode fazer aqui? Esse é um MS Exec Auto possível, mas se eu quiser o de pedido de venda, como é que eu faço isso? Eu poderia simplesmente vir aqui no TDN, nessa barra de pesquisa e procurar por MS Exec Auto pedido de venda. Vamos ver se ele vai trazer algum resultado aqui pra gente. Ó, exemplo de Exec Auto da rotina de ordem de produção. São situações que você encontra aqui com exemplos de como fazer algum tipo de automação. Observei aqui que pesquisando pelo termo MS Exec Auto pedido de venda não trouxe muitos resultados aqui interessantes pra gente, mas você poderia trocar esse termo aqui por rotina automática. Você pode fazer a pesquisa dessa forma também. Muitas vezes você vai encontrar com esse termo rotina automática ao invés de MS Exec Auto. Então ele trouxe aqui alguns resultados e tem aqui esse terceiro que me chamou a atenção, pedido de venda rotina automática. Vamos abrir esse daqui, parece ser algum problema que ocorreu. Problema com gatilhos em rotinas automáticas, ok, a gente encontra isso, mas aqui tem um assunto relacionado, a rotina automática de pedido de venda. Vamos abrir aqui e vamos ver se tem algum exemplo. Ó, bacana, aqui a gente chegou em alguns exemplos, inclusive tem 2 exemplos aqui de rotina automática. Então essa é só uma sugestão, uma forma de você pesquisar por rotinas automáticas ou MS Exec Auto de uma rotina que você esteja procurando fazer uma automação. Lembrando que isso daqui são para as rotinas padrões do sistema. Apesar de eu ter esse exemplo aqui, eu também criei um código-fonte com um exemplo meu. Então eu estou aqui com um código-fonte chamado pedido de venda. Eu utilizei aqui o TLPP para fazer esse código-fonte. Você pode fazer em ADVPL, não tem problema nenhum. Então só explicando aqui, o que a gente faria? Imagina aqui a rotina de pedido de venda. Deixa eu abrir aqui a minha rotina. Então eu tenho aqui a tela de inclusão, onde eu tenho o preenchimento de dados do cabeçalho e também tenho aqui os itens. Então para cada campo que eu digitar aqui, alguns gatilhos acontecem também algumas validações, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu digitei aqui um código de cliente e ele preencheu com algumas outras informações aqui de forma automática. Quando a gente digita esse cliente no MS Exec Auto, essas atuações que ocorrem de forma automática também vão acontecer lá. Então aqui no nosso exemplo de código-fonte,
o que nós temos, né? Algumas variáveis que são declaradas aqui para a gente poder tratar as informações que nós vamos enviar para a rotina. E temos duas variáveis aqui que são do MSExecAuto, que elas devem ser obrigatoriamente declaradas como private. Então temos aqui o LMS erro alto, que serve para a gente ter um retorno ali se o MSExecAuto teve algum problema na execução ou não. E o Auto ERR no file, que é para não gravar o arquivo de log desse erro. Poderia colocar aqui como verdadeiro, mas eu coloquei para ele não gravar. O que eu faço aqui? Como eu estou atuando sem uma interface de usuário, eu preciso preparar o meu ambiente logando ali na empresa e na filial que eu desejo. E aí, para isso, eu utilizo a função rpc-setenv para poder dizer que eu quero incluir esse pedido de venda na empresa 99, aqui no meu caso, na filial 01. É isso que ele vai fazer aqui. A gente começa com o preenchimento dos dados do cabeçalho. Então a gente tem um array chamado AKBAC que vai receber os dados que são digitados no cabeçalho. Esse formato aqui, isso você vai pegar na documentação. Como é que você sabe que tem que ser dessa forma? Você vai pegar aqui no exemplo da TOTOS, procurando lá no TDN, e aí você vai seguir os exemplos que a própria TOTOS divulga. Então perceba que aqui a gente tem um exemplo de preenchimento de cabeçalho, onde ele passa o nome do campo, o conteúdo a ser preenchido, e na terceira posição é passado um valor nulo aqui. Então a gente faz a mesma coisa aqui no nosso código-fonte. Então eu estou adicionando nesse meu array AKBAC o preenchimento do campo C5 tipo, como N, que seria o pedido de tipo normal, tá vendo? Igual acontece aqui, tipo N, e os outros campos, no caso aqui o código do cliente, a loja e a condição de pagamento aqui que eu coloquei como 001. Então se eu estivesse digitando aqui manualmente, eu teria que colocar essas informações. Tipo de pedido, tá vendo? Aqui um campo obrigatório no meu caso, o código do cliente, a loja, o tipo de cliente, esse daqui já foi preenchido de forma automática via gatilho. Perceba que aqui, inclusive, a gente nem passa essa informação. E temos aqui também a condição de pagamento. Ali seria o 001. Depois, a gente já tem aqui o cabeçalho preenchido e agora a gente precisa informar quais são os itens que fazem parte desse pedido de venda. E aqui a gente precisa fazer um tratamento, porque podem ser vários itens dentro de um único pedido e não apenas um. Então a gente faz o quê? A gente primeiro monta um array com um único item, que seria, no nosso caso aqui, esse array a itens, e aí dentro a gente vai informar o campo e o conteúdo desse campo, com um formato similar ao do cabeçalho, com 3 posições aqui no array, sendo que a última posição é nula. Então eu informo aqui o C6 item, o conteúdo desse item, né? No caso seria o primeiro item, então é o item 01 do meu pedido de venda. E aqui vem o código do produto e a quantidade. Para o meu caso, esses 3 campos são suficientes. Se você tem alguma customização ou alguma mudança ali que exige o preenchimento de algum outro campo de forma obrigatória, aí você vai precisar colocar aqui também. Caso contrário, na hora de rodar o seu MSExecAuto vai dar o erro porque ele está esperando essa informação obrigatória e você não passou aqui no código-fonte. No meu caso, esses 3 campos aqui são suficientes. Então, preenchi o primeiro item. E aí, o que eu faço na sequência? Eu tenho um segundo array chamado aitens, que vai receber todos os itens desse meu pedido de venda. Então, eu pego este array aitem e coloco ele dentro deste array aitens, que é o que a gente vai usar de fato para criar o pedido. O segundo item, o que eu faço? Eu limpo essa variável aitem para adicionar os dados deste único produto que será o segundo produto da nossa lista. Então eu preencho novamente o campo C6 item, nesse caso aqui com 02, o código do produto e a quantidade. E aí faço o mesmo processo, adicionando esse a item ao meu array a itens, que vai ter esses 2 itens englobados ali dentro. E aí, por fim, nós de fato vamos chamar a função MSExecAuto, que é quem vai incluir o pedido de venda efetivamente. A rotina é o mata 410 e aqui a gente passa o cabeçalho, o item e a operação 3, que significa a operação de inclusão. Tem alguns outros parâmetros aqui que a gente passa e aí você vai me perguntar: Léo, como que você sabe disso? Como você sabe que são essas informações que tem que ser passadas? Como você sabe que o 3 aqui é a operação de inclusão? Novamente, a gente vai saber disso, a gente vai ter esse conhecimento fazendo a pesquisa, pegando os exemplos de como são feitas essas operações. Então, utilize este exemplo aqui da TOTOS, que ele vai guiar você a desenvolver o seu código-fonte customizado. Então aqui a gente tem o MSExecAuto. Lembra daquela variável LMS erro alto que nós declaramos lá no começo do fonte como private? Pois bem, então ela declarada aqui como conteúdo S, o que vai acontecer?
ela obrigatoriamente tem que ser private para que a função MSExecAuto consiga fazer a leitura dessa variável. E o que vai acontecer? Após rodar essa linha, caso dê tudo certo com o nosso pedido de venda, a variável LMSErroAuto, após rodar o execAuto, ela vai ter uma mudança ali no seu valor. Então, caso tenha ocorrido com sucesso a inclusão do pedido de venda, essa variável ela vai se manter com conteúdo falso, apontando para você que não ocorreu nenhum erro. E caso tenha dado algum problema, essa variável vai ter um conteúdo verdadeiro, ou seja, apontando para você que, olha, um erro aconteceu. Aqui eu estou utilizando o sinal de exclamação, justamente invertendo a operação aqui. Então, caso essa variável seja falsa, apontando que nenhum erro aconteceu, eu vou printar lá no meu console a informação de que o pedido foi incluído com sucesso e vou colocar aqui o número desse pedido de venda. Agora, caso tenha dado um erro, ele vai trazer aqui a informação de que ocorreu uma falha no pedido e vai mostrar aqui na tela qual foi o erro que aconteceu. Então vamos fazer um teste. Eu vou compilar esse nosso código-fonte e eu vou colocar esse código para rodar da forma como está aqui. O underline pedido de venda, não vou colocar ponto de parada, é para ele executar de forma direta. A execução demora um pouquinho, afinal ele está processando ali a inclusão, mas concluiu aqui. Então quando eu vier aqui na minha rotina de pedido de venda, vou dar um cancelar aqui, e ele incluiu esse pedido 005, que foi o teste que nós fizemos agora. Então eu vou dar aqui um visualizar, só para a gente ver as informações, e ele incluiu aqui, pedido número 5, com o produto 1, produto 2, e a quantidade 1, conforme a gente colocou ali no nosso código-fonte. Então aqui a gente simulou uma operação de inclusão. Eu vou fechar aqui e agora eu quero simular aqui uma situação onde a gente deixa de passar uma informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui o meu código de cliente. Vamos compilar e fazer um teste para ver o que vai acontecer nessa situação quando eu deixo de passar um campo obrigatório. O execAuto ele rodou, porém dessa vez com um problema. Algum erro aconteceu e esse erro está acontecendo justamente porque a gente deixou de passar uma informação. Quando a gente utiliza essa função mostra erro, ele printa na tela esta janelinha aqui, informando que ocorreu um erro, né? E ele traz aqui algumas informações que podem guiar a gente numa possível solução. Então ele traz aqui que o C5 loja é inválido, código que identifica cada uma das unidades lojas de um cliente. Ele apontou aqui que o erro na verdade está no campo loja CLI, mas na verdade a gente deixou de preencher o campo do código do cliente. Às vezes acontece isso mesmo, de você receber uma mensagem de erro que não é exatamente o erro que está acontecendo, mas ele te ajuda, ele te serve como um guia para que você consiga analisar e tentar identificar o problema que aconteceu e aí sim você proceder com a solução. Esse código-fonte, eu vou deixar ele disponível no GitHub aqui do canal, caso você queira utilizar ele aí como exemplo, copiar ou até mesmo adaptar para um MSExecAuto de uma outra rotina, vai estar lá disponível no GitHub para que vocês possam fazer o teste. E aproveitando o final aqui desse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que, finalmente, o canal Include lançou o seu curso de ADVPL. O curso é para iniciantes, então é para você que não tem experiência nenhuma com programação, ou para você que já até atua com Proteus, mas não tem o conhecimento da programação. Caso você tenha interesse, estou deixando o link aqui na descrição para que você possa conhecer um pouquinho do curso. Lembrando que caso você compre o curso e acabe não gostando ou não se adapte com a metodologia, você pode, dentro de 7 dias, pedir o seu dinheiro de volta e tudo isso é feito direto pela plataforma onde o curso está hospedado. Então, pessoal, concluímos esse vídeo aqui sobre rotinas automáticas no Proteus. É importante lembrar também que existe uma outra forma de se fazer execAuto de rotinas. Existem rotinas padrões que utilizam da arquitetura MVC. E o execAuto, a rotina automática dessas rotinas padrões que estão em MVC, possui uma estrutura diferente de código-fonte. Mas isso é um assunto para ser abordado num outro vídeo, porque muda completamente o código-fonte. O conceito em si, ele se mantém, só muda realmente a parte de código-fonte, que nós vamos fazer isso em um outro vídeo futuramente. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final, valeu e até a próxima.